Olá, terceiro ano! Vamos para mais uma atividade do Ler e Escrever. Já estamos terminando, né? O volume 1 do Ler e Escrever. Já faz um tempinho também que eu não gravo os vídeos, mas vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, a sequência de hoje é Projeto Didático, Literatura de Cordel. Nós vamos fazer hoje a atividade 1 e a 2A. Você sabe o que é literatura de cordel? Bom, crianças, nesse projeto nós iremos aprender um pouquinho sobre a literatura de cordel. E vocês, já pensaram na perguntinha que eu fiz no slide anterior sobre o que vem a ser a literatura de cordel? Então, agora, antes de começar o projeto, eu vou apresentar para vocês o que é a literatura de cordel e nós vamos conversar um pouquinho, tá? Coloquei aqui algumas imagens, né? Com essas imagens, a gente já consegue ver que é um gênero textual que deve ter origem nordestina. A gente já começa a imaginar algumas coisas só com a imagem que a gente está vendo aqui. Então, vamos lá. A literatura de cordel é um tipo de poema que pode ser declamado, falado, escrito, tá? Ele era impresso em folhetos. Geralmente, eram expostos pelos seus autores em varais ou cordéis para venda, dando origem ao nome cordel. Então, coloquei aqui uma curiosidade da literatura de cordel, que os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. E aqui eu coloquei um varal com poemas da literatura de cordel, tá bom? Cordel é um gênero textual literário popular escrito em verso, ritmado com gravuras, conhecidas como xilogravuras. Vocês sabem o que vem a ser xilogravuras? A xilogravura, ela é uma arte que é de fazer a gravura sobre a madeira, sobre o relevo, tá? Então, xilogravura é isso, que era e é ainda utilizadas em suas capas. Os poemas, por sua vez, são grandes, apresentam de 8 a 10 estrofes, construídos a partir de relatos orais, muitas vezes da vida cotidiana. Então, muitas vezes, o cordel, ele traz situações do dia a dia, em versos, em prosa, tá? Seus autores, os cordelistas, como são chamados, declamam e recitam esses versos de forma melodiosa, acompanhados por viola, chamando a atenção de potenciais leitores e consumidores dessa literatura. A literatura de cordel teve sua origem em Portugal, pelos trovadores medievais, e aqui no Brasil se popularizou pelos repentistas nordestinos ou violeiros. Então, aqui no Brasil, quando os portugueses trouxeram, ela ficou bem conhecida pelos nordestinos. A intencionalidade desse projeto é familiarizar a gente com esse tipo de gênero textual, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar. Se vocês nunca ouviram falar de literatura de cordel, provavelmente vocês já viram essa pessoa aqui, ó, o Braulio Bessa. Braulio Bessa, ele é um poetista, cordelista, então ele declama poemas de literatura de cordel, tá? Então, vocês já devem ter visto ele na TV. Se não viram, não tiveram a oportunidade, tem bastante vídeos dele na internet, tem bastante poemas dele, muito legal para estar lendo, tá? Muito bonito também, emocionante, e ele declama de um jeito muito lindo. Então, se vocês tiverem a curiosidade, seria interessante estarem ouvindo aqui o Braulio Bessa. Então, crianças, lá no livrinho de vocês, na página 174, nós temos aqui a apresentação do projeto, tá? E vocês me desculpem que às vezes eu falo muito rápido, eu acho, e aí as palavras acabam saindo atropeladas e também às vezes dá um pouquinho de vergonha de gravar, tá bom? Então, vamos lá. Então, não liguem não quando eu falo errado, quando eu troco R, isso às vezes acontece, viu? Então, vamos lá. Então, aqui é a apresentação do nosso projeto, que nós já conversamos no slide anterior, tá? Aí, a atividade 1 é para conhecer um pouquinho, então vocês já sabem que nós vamos fazer a leitura, declamação, recitação de alguns poemas de cordel, tá?
E na atividade 2, nós iremos fazer a leitura colaborativa e análise dos recursos linguísticos de cordéis. Então, nós vamos fazer a leitura nessa atividade, Chapeuzinho Vermelho, né? Então, vocês podem até estar perguntando assim, nossa, professora, mas Chapeuzinho Vermelho não é um conto de fada? Sim, nós conhecemos como conto de fada, porém, tá? O autor, né, a autora, pegou o conto Chapeuzinho Vermelho e transformou ele em cordel, recitou ele através de poema, tá bom? Em versos. Então, nós vamos conhecer ele no slide seguinte. Bom, então aqui nós vamos fazer a leitura Chapeuzinho Vermelho de Rosa Regis, tá? Apesar de Chapeuzinho Vermelho ser um conto, a leitura que nós iremos fazer aqui será do conto, será da história de Chapeuzinho Vermelho em literatura de cordel, tá? Antes da gente começar, ó, quero que vocês olhem aqui, isso daqui que eu tô circulando, nós conhecemos como estrofe. Deixa eu circular aqui com marca-texto para vocês verem. Então, isso aqui, ó, é uma estrofe. Cada linha nós chamamos de verso. Então, se eu fosse contar aqui quantos versos tem nessa estrofe, tem 1 verso, 2, 3, 4, 5, 6 versos. E a estrofe, ó, é todo esse conjunto de versos, tudo bem? Então, vamos lá. Há muito e muito tempo, havia uma menininha, meiga, carinhosa e doce, que morava com a mãezinha, numa casinha distante da casa da vovozinha. Sempre que a sua mamãe, o que a miúde ocorria, fazia doces gostosos, a menininha pedia. Me dá a colher, mamãe, gulosamente lambia. E pedindo à sua mãe, mamãe, deixe-me levar uns bolinhos para a vovó, antes mesmo de esfriar. Eles estão tão gostosos, sei que ela irá adorar. A mamãe, pensando um pouco, disse, filha, não dá certo, sua avó mora longe. Eu soube que aqui por perto andava um lobo faminto, perigoso, muito esperto. Poderá mesmo atacá-la, pois a estrada é deserta e a casa da sua avó é logo após a floresta, onde o mesmo poderá, bem, esconder-se na certa. Mas a menina lhe disse, mamãezinha, eu sou esperta, já estou com 7 anos, já sou grande e fico alerta. Qualquer que seja o ruído, corro e grito, esteja certa. A mãe cedeu e então na cabeça lhe botou uma capinha vermelha que a sua avó tricotou, cujo nome Chapeuzinho Vermelho a vovó bordou. Chapeuzinho sai pulando e cantando alegremente. Lá se vai pela floresta, sem nada lhe vir à mente, a não ser o fato de estar feliz e contente. De repente ouve uma voz que lhe chama bem baixinho. É o lobo fingindo ser um animal manso e bonzinho, que apenas quer conhecer a menina Chapeuzinho. É quando chega a menina, cantando toda faceira, trazendo um feixe de flores feito à sua maneira, para a vovó, sem saber que fizera a grande asneira, pois que inocentemente fornecera ao inimigo o endereço da avózinha, sem perceber o perigo, que uma e outra corriam, parecia até castigo. Castigo por não seguir os conselhos que a mãe deu, quando ela, Chapeuzinho, daquele estranho a acolheu, informações mentirosas que o mesmo lhe forneceu. Mas, sem de nada saber, bate na porta contente, chamando pela vovó, empunhando alegremente. E as belas flores colhidas e o bolo ainda quente. O lobo que já tomara na cama da avó o lugar, diz assim, entre, netinha, não posso me levantar, estou fraca, doentinha, quase não posso falar. E Chapeuzinho inocente, que era, entrou sem temor. Mas ao vê-la estranha um pouco, vovó, ó, mas que horror! A senhora está mudada, em tudo, até na cor. Seu corpo está diferente, sua cabeça também. Pés e mãos, unhas e dedos,
Parece mais, sabe quem? Um lobisomem, vozinha. Mesmo assim, te quero bem. Pra que esses olhos tão grandes? Perguntou-lhe Chapeuzinho. São para te ver melhor, disse o lobo sem carinho. E esse narigão enorme? Nariz não, isso é focinho. É para sentir o cheiro da comida deliciosa que está na minha frente, diz o lobo todo prosa. E Chapeuzinho se afasta, já um pouco receosa. E essas mãozonas grandes e peludas, para que são? Inquiriu-lhe a menininha, a pulsar-lhe o coração. O lobo respondeu cínico, elas te segurarão. Afinal, passado o susto, Chapeuzinho então lembrou para que viera ali, e para a vovó mostrou a cestinha com os bolinhos, que a esta altura esfriou. E essa enorme bocarra, com dentes de arrepiar? Disse-lhe o lobo, é com ela que eu vou te abocanhar, te mastigar, te engolir, pra minha fome matar. Dizendo isto, o lobão saltou da cama e atacou a menina, que correu o mais que pôde e parou, tão somente quando um homem seu caminho atravessou. Era um caçador que vinha há dias a procurar encaçada aquele lobo, e ao vê-lo se aproximar, livra a menina e atira para o bicho derrubar. E o lobão que pensava que naquela fantasia de vovó da Chapeuzinho a todos enganaria? Ao caçador não engana, e este acerta a pontaria. Mas, para sorte do malvado, o caçador atirou, apenas para derrubá-lo, e o seu intento alcançou. O lobo caiu gemendo, e blasfemando ele uivou, e do enorme barrigão do lobão, o caçador, ouve uma voz suplicante. Socorram-me, por favor. É a voz da vovozinha, que está cheia de pavor. Aí chega Chapeuzinho, que já parou de correr, com medo do lobo, mas com o corpo ainda a tremer, implorando ao caçador para sua avó socorrer. O caçador, que coitado, não quer ao lobo matar, procurou no povoado quem o pudesse ajudar. Surgiu um veterinário disposto a cooperar e, munido de um bisturi, faz uma boa incisão, donde tira a vovozinha na barriga do lobão, fechando-o logo em seguida como um bom cirurgião. Assim salva a vovozinha, sem também sacrificar o lobo mau, que era apenas um animal a caçar. A vovó, agradecida, ao caçador convidou para juntos os três comerem bolinhos, e ele topou. E com suco de laranja comem e a história acabou. Acabou com tudo bem, que é como deve acabar uma história para as crianças que estão a se formar. Outras histórias virão, refeitas ou criação, com o intuito de educar. Recriei para as crianças, ou melhor, cordelizei, só transformando um pouquinho a bela história e busquei regar com um pouco de humor este cordel que formei, gerado do original. Imagino que legal saiu, só sei que eu gostei. Fim. Bom, crianças, a nossa atividade 2A se encerra aqui, tá? Fizemos a leitura compartilhada. Se necessário, façam a leitura sozinhos, façam a leitura acompanhando o vídeo. Se eu fiz a leitura muito rápido, dá um pause, tá? Não tem problema. E agora vamos nos preparar para a sequência dessa atividade, que é a atividade 2B, tá bom? Espero que tenham gostado. Ah, e eu vou colocar aqui no último slide um poema, tá? Do Braulio Bessa, que eu falei para vocês, e também sobre a explicação do que é o cordel do Quintal da Cultura, que eu achei bem legal, bem interessante para vocês estarem assistindo, complementando aí as nossas aulas.